Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Hoje mais uma aula de língua portuguesa e Entre Narrativas, parte 3. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Olá, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Então, nós vamos continuar aí o conteúdo sobre os textos narrativos, tá bom? Vamos rever algumas coisinhas que já vimos lá nas primeiras aulas e aprender novas, tá bom? Na tela para vocês temos aí os objetivos da aula. Então, reconhecer as marcas do foco narrativo em primeira pessoa, introduzir os mecanismos de coesão referencial. Nesse primeiro momento, se atentem aí mais entender aí as explicações. Não precisam ficar decorando nada, até porque quando a gente decora a gente esquece. Então, ai, nossa, ela falou coesão referencial. Então, vão observando aí conforme a gente for explicando para vocês, vão fazendo anotações que aí vocês vão compreendendo aí o significado dessas palavras. Tá bom? E eu vou fazer a minha descrição para vocês também. Então, eu sou alta, branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma calça preta, uma bota marrom claro, uma blusa de moletom cinza e uma jaqueta por cima, ok? Então, vamos lá para o primeiro conteúdo da nossa aula, na tela para vocês. Antes, temos aí o compartilhando ideias, ou melhor, algumas orientações para você, aluno, que talvez esteja aí assistindo essa aula sozinho, ou porque você não pôde ir até a escola, ou porque está revisando o conteúdo. Então, temos aí algumas dicas, tá bom? Então, caro aluno, caso você esteja acessando esse material de forma independente, siga as orientações abaixo para um melhor aproveitamento. Então, faça uma leitura atenta dos conceitos apresentados, anote as dificuldades e tire suas dúvidas com o professor. Aponte as relações estabelecidas com os outros componentes, relacione os conteúdos estudados com o seu cotidiano, com a sua comunidade. Compartilhe e compare suas impressões com as de um colega e aprofunde seus conhecimentos com pesquisas em sites, bibliotecas, grupos de estudos, etc. Tá bom? Então, se você está vendo primeiro esse conteúdo aqui pelo vídeo, depois lá com o seu professor você vai aprofundar, tá bom? Se você já viu com o seu professor, você vai aprofundar aqui e depois vai ainda buscar mais informações aí com as sugestões que nós demos para vocês, tá bom? Então, temos a nossa perguntinha inicial para vocês, que nós sempre começamos a aula com uma perguntinha inicial para vocês irem refletindo sobre o conteúdo, tá bom? Como as falas das personagens e do narrador podem ser marcadas nos textos narrativos? Seja o mais específico possível. Então, nós já vimos isso em algumas aulas, tá bom? Então, como é que a gente observa lá quando é o narrador que está falando, quando é a personagem, de que forma que nós podemos marcar aí essas falas, tá bom? E temos um textinho para a gente ir observando isso. Vamos lá, então, na tela para vocês. Que eu quero que vocês tenham atenção aí, ó. Foco narrativo, tá bom? Coloquem aí do lado uma observação que vocês já ouviram falar sobre foco narrativo, mas às vezes se esquecem, tá? Então, foco narrativo, a gente quer saber aí se esse narrador, ele é em primeira pessoa, né? Então, ele narra a história e participa, ou se ele é um narrador em terceira pessoa, tá? Que ele apenas conta aí a história, ele não é uma personagem, tá bom? Então, quando a gente está perguntando sobre o foco narrativo, a gente está fazendo perguntas aí relacionadas ao narrador, tá bom? Então, agora sim, vamos aí ler o trechinho do texto para vocês, tá? Ou melhor, o foco narrativo, que é o foco narrativo. Então, você pode ler, André, por favor? No foco narrativo em primeira pessoa, predominam palavras e expressões da língua, como pronomes e verbos que marcam a presença do narrador-personagem, isto é, aquele que participa da história e se manifesta como eu ou nós. No foco narrativo em terceira pessoa, o narrador é observador, não participa da história como personagem. Ele narra os acontecimentos a partir da observação, de fora da história. Nesse caso, predominam marcas linguísticas de terceira pessoa, por exemplo, ele, eles. Isso.
Então, provavelmente, em algum momento vocês já viram aí esse conceito, né, de verbos, pronomes, que a gente não vai focar aqui hoje. A gente vai comentar, sim, um pouquinho já para vocês irem criando, né, algum conhecimento ou relembrando aquilo que vocês já sabem. Porque eles vão ajudar aí a descobrir se o texto está em primeira ou terceira pessoa. Então, nós fizemos algumas marcações no texto para vocês observarem, tá bom? Aí, continuando na tela para vocês, vamos lá. Você pode ler, Andréia, por favor? Leio o excerto a seguir. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. Isso, muito bem. Mais à frente, nós temos aí as marcações no texto, tá? Ó, eu tô vendo que temos aí alguns alunos, ó. Temos aí, pelo menos no aplicativo, 32 pessoas. Vocês podem aí responder e interagir com a gente. Não precisa esperar lá os 15 minutos, tá bom? Então, eu quero que vocês digam aí, coloquem no chat. Que marcas que a gente tem nesse texto que nós conseguimos observar aí quem está narrando, né? Então, quem narra essa história? É uma das personagens, né? Ou é uma terceira pessoa, alguém que não participa da história? Então, vamos observando aí. Põe na tela para eles, por favor. Observem aí, refaçam a leitura desse texto, né? Quem será que narra essa história? Será que é um eu? Então, vamos supor. Vamos dizer que eu estivesse contando para vocês essa história, né? Que palavrinha aí que indica que sou eu que estou contando e não a Andréia, uma terceira pessoa? Como é que a gente consegue observar isso aí no texto? Por exemplo, ó, minha avó. Esse minha aí marca que a pessoa é a personagem, né? Ou é uma outra pessoa? O que vocês acham? Depois tem um que é mais fácil ainda. Quando eu era pequena, esse eu. Já diz tudo, certo? Ó, posso transformar o primeiro? Pode. Então, você falou, se você estivesse contando, né? Então, eu vou contar o que a Elaine me contou, certo? Perfeito. Então, a avó da Elaine, quando ela era pequena, ensinou-a uma coisa que ela nunca mais esqueceu, ou nunca mais se esqueceu. Certo? Só esse primeiro. Perfeito. Ótimo. Né? Não é mais a Elaine, a personagem da história que está contando. É um narrador que está observando. Eu que estou observando. Ela contou para mim, passou por mim para contar para vocês, certo? Ou seja, quando a gente conta, você é uma terceira pessoa que está contando, né? Nós já comentamos isso com vocês lá nas primeiras aulas, certo? Quando a história está em primeira pessoa, é a própria personagem que narra, né? Torna mais verossímil, mais verdadeira, porque a própria pessoa que está contando, ela vai dizendo ali, vai expressando de alguma forma os sentimentos, como ela se sentia naquele momento. E quando é uma terceira pessoa, ou seja, uma outra pessoa que está contando aquela história, então vai se distanciar um pouco. Mesmo que ela cite, né, alguns sentimentos, algumas sensações, é uma outra pessoa que está relatando essas sensações, certo, André? Então, assim, não vai ficar tão próximo, porque se eu falo, estou sentindo isso, é a própria Elaine que está falando. Uma outra pessoa pode enxergar esses sentimentos de uma outra forma. Então, por isso esse distanciamento aí, tá? Então, continuando, nós temos aí uma perguntinha para vocês, que eu já vou colocar a resposta para a gente ir discutindo o restante e na interação nós temos aí uma outra, tá? No trecho, predomina o foco narrativo em primeira pessoa ou o foco narrativo em terceira? Que elementos do trecho ajudam a comprovar a sua resposta? Então, nós já até colocamos aí para vocês, certo? Ó, predomina o foco narrativo em primeira pessoa. Os verbos e pronomes indicam essa marcação com o uso da primeira pessoa do singular e do plural. Calma, lá na frente a gente já vai explicar isso para vocês aí. O que é isso, primeira pessoa do singular e do plural, tá? Então, temos aí essa marcação para vocês, ó. Então,
Em verde, nós temos aí, ó, o minha, o eu, o me. Deixa eu ver o que mais. O me de novo, tá? Depois, em rosinha, temos aí esqueci, lembrei-me, ou só o lembrei, né, na verdade. Depois nós temos em amarelo o nós, em azul temos, ouvimos e devemos, tá bom? Então, observe aí que essas marcações vão indicar quem está contando essa história, tá bom? Então, quando a gente estava lá falando para vocês em primeira pessoa do singular, o que é isso? Então, é o eu. Sabe os pronomes que vocês já viram lá em algum momento na escola? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, eles indicam aí as pessoas, né? E quando a gente vai lá conjugar os verbos, o que é conjugar o verbo? Põe na tela para eles, por favor. Ó, tá vendo aqui o esqueci? Opa, não acionei a caneta. Ó, vamos lá. Tá vendo aqui? O esqueci, ó, nessa setinha, tá? Dá para falar nós esqueci? Não, né? Vai ficar errado, ok? Então, o eu aí, esse pronome, indica aí a primeira pessoa do singular. O que é singular? Um só, tá? Então, os pronomes vão indicando aí quem são essas pessoas, de quem que eu estou falando, quem se esqueceu, né? Então, eu me esqueci, que aí se relaciona com o minha lá também. A gente poderia, se a gente colocasse, deixa eu ver, sua avó, certo? A gente já sabe que não é a minha, de outra pessoa que eu estou falando, tá bom? Aí a gente vai retomar isso aí lá na frente. Volta na tela para eles, por favor. Tá? Então, observem, ó, o minha, o eu, o esqueci. O nós, observe que a gente já tem mais de uma pessoa, certo? Mas eu estou incluída aí, por exemplo, eu e a Andreia. Então, nós, Andreia e eu, tá? Então, já vai ser aí a primeira pessoa do plural, ok? Nós. Então, tanto a primeira pessoa do singular, o eu, quanto a primeira do plural, o nós, representa aí um narrador em primeira pessoa. Então, pode ser primeira pessoa do singular, singular porque é uma só eu que estou ali contando. Se for o nós, seria uma história que eu e a Andreia, né, estamos juntas ali vivenciando, então, primeira pessoa do plural. Nós duas contamos. Você quer complementar, André? Uma coisa? Vou só complementar. Então, se a Helene já colocou, né, o eu e o nós. Então, quem fala? Então, nós temos quem pode falar no discurso, quem fala, eu ou nós, de quem com quem se fala, com o tu ou com o vós, certo? E de quem se fala? Do ele, ela, eles, elas. Né? Então, quando a Elaine falou nós, então, por exemplo, nós estamos fazendo essa aula. Então, eu e a Elaine. Quem está falando? Nós. Nós estamos falando de quem, por exemplo, né? O texto, ele, por exemplo, né? Fazendo uma coisa bem caseirinha. E o tu, na verdade, é que nós não usamos o tu, né? Com quem nós estamos falando? Nós não temos o hábito do tu, nós temos o você aí, mas nós usamos a terceira pessoa, né? Mas se nós fôssemos de um lugar com o hábito do tu, estaríamos falando, usando todos os verbos conjugados com o tu, porque você é com quem nós estamos falando, né? Ou o tu. Certo? Certo, isso mesmo. Não sei se eu baguncei. Não. E aí, ó, eu coloquei para vocês explicando um pouquinho das cores, né? Então, o que estava em verde lá, ó, deixa eu botar para vocês. Ó, em verde, tá indicando a pessoa, né? Então, primeira pessoa do singular, que é eu. Coloca aí do lado, eu. Depois, o que estava em amarelo, indica a primeira pessoa do plural. Nós. Então, se a gente tem aí quem está contando a história, um eu e um nós, a gente sabe que é a primeira pessoa, certo? Então, o foco narrativo está em primeira pessoa. Consequentemente, ó, os verbos também têm que estar conjugados aí. Na primeira pessoa do singular, né? Ou na primeira pessoa do plural. Ó, deixa eu botar para vocês. Ó, aqui, ó. Em amarelo, ó, nós temos aqui o nós, que é a primeira pessoa do plural, certo? Então, nós o quê? Temos, nós ouvimos, nós devemos, certo? Aqui eu tenho um eu, ó, e o me, certo? Então,
me esqueci, lembrei-me, ok? Isso tem que ser retomado depois. É claro que 15 minutos é pouquíssimo para a gente explicar para vocês, tá bom? E nós vamos chamar, então, a interação para vocês. Mas antes, volta a tela para eles, por favor. Desculpa, ó, atrapalhei os meninos. Ó, nós temos aí, então, a tabelinha para vocês, tá bom? E nós vamos voltar na interação com a pergunta B e explicando mais algumas coisas para vocês. Vamos lá, então?